Iniciando. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria começar essa apresentação agradecendo a comissão organizadora do evento. É um prazer estar aqui participando, principalmente de um evento tão importante para o Brasil como a FESB Regional, que era para a gente estar presencial em Goiânia, mas tudo bem, nós vamos fazer online por causa da pandemia, mas deixo aqui registrado, professor Hernandes, Ana, próximo evento presencial, quero estar presente, porque a gente gosta mesmo do evento presencial. Tá? Meu nome é Silvia Guatimozin, eu sou professora do Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG, mas eu não vou gastar tempo me apresentando, não. Eu vou, porque isso até eu acho assim, um pouco estranho, mas eu quero gastar tempo apresentando as minhas colegas de sessão. Então, estão comigo nessa sessão a doutora Ivanita Stefanon, professora titular, aposentada do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisadora de produtividade do CNPq, é referência no Brasil no estudo da sinalização, na fisiopatologia cardíaca e da contratividade do miocárdio em diferentes condições. Recentemente, ela realizou um estágio sabático no laboratório do Dr. Donald Baer, um grupo seleto de pesquisador que é referência no mundo na área de sinalização cardíaca. E a terceira apresentação da sessão vai ser realizada pela professora Maria de Fátima Leite, minha colega no Departamento de Fisiologia e Biofísica, professora titular do Departamento de Fisiologia e Biofísica, pesquisadora de produtividade do CNPq, também referência no Brasil no estudo do cálcio intracelular, na fisiopatologia e sua relação com a regeneração do fígado e no câncer. É também coordenadora do Liver Center. Bom, se a gente pensa em cálcio, o cálcio é um maestro, né? É um maestro de uma orquestra de bombas, de trocadores, de canais iônicos, receptores, proteínas ligantes do cálcio. E essa orquestra, dependendo do tipo celular, ela vai sinalizar para a vida, para a proliferação da célula, ou para a morte, para a liberação de vesículas, ou para a contração do meu tipo celular favorito, que é o cardiomiócito. Então, começar o dia, numa manhã de sexta-feira, 8 horas da manhã, falando de sinalização do cálcio, com certeza é uma boa maneira da gente dar esse boost nas nossas funções fisiológicas. Bom, então, sem gastar mais tempo e já caminhando para a apresentação, eu só vou dar alguns avisos aqui. Para todos vocês que estão aí no Facebook, quando forem fazer uma pergunta, vocês podem direcionar. Primeiro, colocar a palavra pergunta em caixa alta. Tá? Que é mais fácil para direcionar o pessoal que vai trazer as perguntas para a gente. E se quiserem, pode direcionar a pergunta, é bom direcionar a pergunta para um dos apresentadores, ou se for uma pergunta mais geral, porque aqui nós também, família, todas trabalham muito com cálcio, pode deixar mais aberto e nós respondemos em grupo. Tá? Um outro ponto que é importante é que vai ter uma enquete, que é muito gostaríamos que vocês respondessem. Responder essa enquete é importante para a gente melhorar nas próximas edições, apesar que eu já disse que eu já quero estar na próxima presencial, tá? Bom, então vamos começar as apresentações. Vou colocar aqui minha tela e eu gostaria de avisar para vocês que as perguntas vão ser feitas para os apresentadores ao final da sessão, tá? Então, nós vamos fazer as apresentações e daí nós partimos para as perguntas ao final. Bom, então eu vou estar falando de uma plataforma baseada em CRISPR-Cas9 e AAV9 como uma ferramenta para estudar a maturação cardíaca. As doenças cardiovasculares são as principais responsáveis por mortes no mundo. Na verdade, dados da Organização Mundial de Saúde de 2015 dizem que 33% de todas as mortes no mundo são devidas a doenças cardiovasculares. Enfatizando, então, a importância dessa área de estudo. Dentre as doenças cardiovasculares, o infarto do miocárdio, ele merece uma atenção especial, porque nesse caso você tem perda do tecido cardíaco viável.
Nessa situação, a terapia celular com células-tronco, ou cardiomiócitos derivados de células-tronco, parece uma possibilidade muito interessante. No entanto, ela é limitada pelo fato que cardiomiócitos derivados de células-tronco apresentam um fenótipo primitivo. O que eu quero dizer com isso? Para falar de fenótipo primitivo, é importante primeiro vocês entenderem o que é um miócito ventricular adulto, que é a principal célula responsável pela geração da força contrátil no coração. E essa célula que vocês estão vendo aqui na tela, esse tijolinho aqui, que toda vez que a gente estimula eletricamente, ele responde contraindo. E no caso do adulto, com uma contração bem robusta, como vocês estão vendo nesse filme. Para chegar no estágio adulto, esse cardiomiócito ele passa por uma série de alterações fenotípicas. Os cardiomiócitos fetais ou neonatais, enquanto são células pequenas, proliferativas, têm capacidade de proliferar e têm como fonte de energia principalmente a glicólise, o cardiomiócito adulto, vocês veem aqui que lembra daquela célula que eu acabei de mostrar no filmezinho, ele é uma célula muito maior, ele é terminalmente diferenciado, isso é importante, porque o cardiomiócito adulto não é capaz de proliferar, por isso que a regeneração no coração ela é limitada. E tem como principal fonte de energia a fosforilação oxidativa. A esse conjunto de alterações fenotípicas que ocorrem no cardiomiócito, desde o estágio neonatal, P0 em camundongos, até P21 em camundongos, a gente chama de maturação do cardiomiócito. E essa maturação pode ser dividida em 3 aspectos distintos. Uma maturação transcripcional, que diz respeito a uma alteração na expressão de genes do estágio fetal para o adulto. A maturação morfológica, que está relacionada com uma alteração na morfologia da célula. A célula, no caso do cardiomiócito, claramente vocês veem que ela aumenta de tamanho, com aumento de miofibrilas, aumento do número de mitocôndrias, aparecimento de túbulos T, que eu vou mostrar com mais detalhes nessa apresentação. E, finalmente, nós temos uma maturação funcional, que diz respeito a alterações no padrão de contratilidade, metabolismo, padrões de canais iônicos estão sendo expressos na célula e, por fim, na sinalização de cálcio, que é o principal evento responsável pela contração da célula cardíaca. Vocês veem que todos esses aspectos aqui eles estão interrelacionados e com interrogações. Por quê? É para deixar claro para vocês que a maturação do cardiomiócito, ou como cada um desses aspectos relaciona com o outro, ainda é pouco esclarecido. Bom, como eu disse antes, cardiomiócitos derivados de células-tronco, como essas aqui que a gente trabalha no laboratório, que são cardiomiócitos derivados de células pluripotentes induzidas humanas, eles são bem diferentes e lembram muito mais o neonato ou a célula imatura do que o cardiomiócito adulto. Aqui, na verdade, não sei se está claro, dá para vocês verem com boa resolução, mas tem várias células aqui que são bem menores que a adulta e contraem de uma forma bem menos robusta. Então, entender como que essa célula passa desse estado imaturo para um estado mais maduro é fundamental, tanto para a gente aumentar a aplicação dessas células na clínica, para a regeneração do coração, como para o screening de drogas ou para o modelo de doenças. Dentre os eventos que estão envolvidos na maturação do cardiomiócito, tem um específico que eu gostaria de chamar a atenção, que é a formação de túbulos T. O que são túbulos T? Se você imagina o sarcolema da célula entrando para dentro do cardiomiócito e formando um tubo fechado, esse é o túbulo T. Aqui nessa microscopia eletrônica, vocês conseguem ver um túbulo T e imagina o sarcolema invaginando para dentro da tela do computador, formando esse túbulo T, que dentro da célula está bem próximo ao retículo sarcoplasmático, aqui a gente vê uma mitocôndria e as miofibrilas. Bom, então, de forma prática, esses túbulos T, essas invaginações ocorrem ao longo de toda a célula. A gente vê aqui um túbulo T, outro túbulo T. Essa marcação aqui com uma sonda que marca túbulo T dá uma visão melhor. Então, cada um desses tracinhos aqui significa uma invaginação da membrana para dentro da célula. Bom, mas o que isso significa em termos práticos? Quando a membrana do sarcolema invagina e forma o túbulo T, ele traz para uma posição ótima 2 canais que são fundamentais para o acoplamento da excitação no cardiomiócito,
que é o canal de cálcio tipo L, voltagem independente da membrana, e o receptor de rianodina, que está presente no retículo sarcoplasmático. Eu não vou explicar detalhes do acoplamento de estação-contração, porque eu sei que a professora Ivanita vai fazer isso muito bem. Mas tenham em mente que essa posição ideal, com um espaço de 10 nanômetros entre o canal de cálcio tipo L e o receptor de rianodina, é fundamental para que a contração, para que a liberação de cálcio ocorra de forma eficiente e que a contração de cálcio ocorra por toda a célula. Bom, como é que a gente visualiza isso? Para visualizar, vamos pegar, então, uma célula de um cardiomiócito adulto, marcar essa célula com uma sonda fluorescente ao cálcio, no caso, fluor 4, e vamos estimular essa célula eletricamente. Então, toda vez que essa célula recebe um estímulo elétrico, o cálcio aumenta e depois ele decai. Aqui vocês veem em amarelo forte o aumento do cálcio e depois ele decai. Percebam que esse aumento do cálcio ocorre por toda a extensão da célula, é homogêneo e muito rápido. Agora, o que acontece numa célula que não tem túbulo T, como, por exemplo, o cardiomiócito proveniente de um animal neonato, de um rato neonato? Agora, vocês podem ver que esse aumento da liberação de cálcio, primeiro, ele não é homogêneo, ele é mais eficiente na periferia, que é onde canais de cálcio e receptores de rianodina estão próximos um do outro, do que no centro da célula, onde que ele é falhado. Além disso, ele é muito mais lento. Dessa forma, o túbulo T, agora vocês têm a noção que o túbulo T, a formação do túbulo T é fundamental para um acoplamento, excitação, contração eficiente na célula cardíaca. Bom, então, como eu disse anteriormente, cardiomiócitos provenientes de adultos, eles têm túbulo T, e nesse caso, canais de cálcio tipo L e receptor de rianodina estão posicionados daquela forma ótima na célula. Já cardiomiócitos provenientes de células tronco, eles não têm essa posição ótima porque eles não têm túbulo T. Com isso em mente, então a gente pode partir daquela ideia de que a formação do túbulo T é um evento extremamente importante para a maturação do cardiomiócito. No entanto, essa maquinaria que é responsável por controlar a maturação, mais especificamente, controlar a formação do túbulo T, ela é pouco conhecida. Então, nosso objetivo foi desenvolver uma plataforma técnica direcionada para nocautear genes no coração e, deletando aquele gene, a gente vai ver se aquele gene era importante para levar à formação dos túbulos T. Essa plataforma nós chamamos de Cas-AAV, porque ela alia o uso da técnica de CRISPR-Cas9 ao vírus adeno associado. E eu vou explicar um pouco rapidamente essa plataforma. A técnica de CRISPR-Cas9, ela consiste de dois componentes. O primeiro é o RNA-guia, que vocês veem aqui representado em azul. Esse RNA-guia tem duas partes. Uma primeira parte, que é complementar aquele gene de interesse. Então, a gente desenha esse RNA-guia, complementar aquela região, no nosso caso, que a gente quer deletar. E uma segunda parte, que é uma parte que se liga a uma enzima, que é a Cas9, que é uma DNase, que é capaz de clivar o DNA. Então, vocês imaginam, quando vocês têm o complexo Cas9-RNA-guia e ele se localiza no DNA pela complementariedade, a Cas9 vai cortar, uma vez que esse complexo se localizar, vai cortar o DNA. Se tudo der certo, o que a gente vai ter como consequência desse corte de DNA? É uma perda da proteína funcional, aquela proteína que é sintetizada, que a mensagem está presente naquele gene que nós nocauteamos. Então, no nosso caso específico, em geral, a gente trabalha com 2 RNA-guias para aumentar a eficiência do nosso processo de deleção. A gente coloca esses RNA-guias no plasmídio, como esse que vocês estão vendo aqui. Só que esse plasmídio tem uma outra informação que eu acho que é importante, queria que vocês guardassem nesse momento, porque a gente vai utilizá-la mais para frente. Além de ter a sequência para o RNA-guia, esse plasmídio também codifica a sequência para uma outra enzima DNase, que é a CRE. Só que a CRE nesse plasmídio, ela vai estar sob o comando de um promotor cardíaco. Isso significa que ela só vai ser expressa em células cardíacas. Fiquem com isso em mente. Uma vez que o plasmídio está pronto, a gente tem que arranjar um jeito de colocar esse plasmídio em vivo e fazer o delivery, a entrega dele em vivo. Uma ótima forma de fazer entrega em vivo é utilizando vírus. No nosso caso, nós decidimos usar um vírus que é o vírus adeno-associado. Ele tem vários tipos. O tipo que nós usamos é o AAV9, é o tipo 9,
porque ele tem um maior tropismo pelo coração. Então, vamos imaginar que o nosso plasmídio está pronto, o vírus está pronto, e agora nós vamos injetar ele no camundongo. Mas não é num camundongo qualquer, não. Nós vamos injetar esse vírus num camundongo que é Cas9-GFP. Ele tem no seu DNA, esse camundongo tem no seu DNA a sequência que codifica a Cas9, que é aquela enzima que a gente precisa para o CRISPR, e o GFP. Só que, normalmente, essas proteínas não são expressas. Por quê? Porque essa sequência ela é precedida por um stop codon. Essa sequência só vai ser expressa quando esse stop codon for removido. E esse stop codon ele é precedido por duas sequências, chamadas de LOXP, que são normalmente reconhecidas por uma enzima, que é a CRE. Então, vamos agora ligar os pontos. Nas células onde a CRE foi expressa, quais células? Células cardíacas. Esse stop codon vai ser removido e essa célula vai expressar a Cas9. Ela é uma célula infectada, então ela vai estar expressando o RNA guia e, mais importante, ela vai estar expressando também o GFP. Então, nós vamos conseguir identificar aquela célula que foi infectada. Então, toda vez que eu falar a célula GFP positiva, é aquela célula onde o CRISPR vai estar funcionando para aquele gene de interesse nosso e que vai ser a célula que vai ter a deleção do gene de interesse, tá? Bom, então, nosso objetivo, agora indo para o trabalho propriamente dito, foi aplicar essa plataforma, que é a Cas-AAV, para fazer um screening de genes que são importantes para a formação de túbulo T no cardiomiócito. Então, para começar esse screening, nós escolhemos alguns alvos. E esses alvos tinham tanto fatores de transcrição, que são muito importantes para a célula cardíaca, também tinha uma proteína do túbulo T, que é a caveolina 3, que está presente nas cavéolas. Tinha eram alvos também dois canais de cálcio, tanto o receptor de renodina, que é o principal canal de cálcio da célula cardíaca, quanto o canal de cálcio voltagem independente da membrana, que é o canal de cálcio tipo L, e também tinha como alvo o trocador só de cálcio. Então, o que nós fizemos? Preparamos vírus, cada um direcionado para um desses alvos, e cada vírus foi injetado em um camundongo. Retiramos a célula desses camundongos e fizemos um screening. Não para túbulo T diretamente, mas para uma proteína que tem uma expressão, que a expressão dela depende da presença do túbulo T, que é a juntofilina, tá? É uma proteína que ela é importante para poder manter o túbulo T e o retículo plasmático numa posição ótima. Quando o túbulo T está presente, a juntofilina está presente. Quando ele não está presente, a juntofilina também não é expressa. Então, ela é um readout. Olhando a expressão da juntofilina, a gente tem uma noção que talvez o túbulo T vai estar alterado ou não, tá? Então, o que a gente fez? Agora nós vamos testar em quais daquelas condições ocorreria perda da juntofilina, que seria um sinal de que não haveria túbulo T na célula. E, para nossa surpresa, qual foi o único alvo que levou à perda de juntofilina? Bom, gente, eu tenho que fazer jus nessa sessão, né? Estou numa sessão de cálcio. Então, quem foi? O receptor de renodina, que é o principal canal de cálcio da célula cardíaca. Então, quando eu deletava o receptor de renodina, o que a gente via? Era um indício, parecia que os túbulos T não estavam sendo formados. Então, nós partimos da hipótese que o receptor de renodina poderia ser um fator de maturação para túbulo T, e fomos testar isso. Nós desenhamos outros pares de guias para poder aumentar a eficiência da deleção do receptor de renodina no nosso sistema. Testamos esses pares de guias, de RNA guias, e aqui eu vou mostrar um exemplo do que a gente tem. Então, aqui são cardiomiócitos isolados, os camundongos que foram injetados com o vírus direcionado para o receptor de renodina. Vamos começar pela célula GFP positiva. Vejam que ela é fluorescente verde e que ela não tem marcação para o receptor de renodina. Grudada nela, eu coloquei propositalmente uma célula que é GFP negativa e que vocês vejam que tem uma marcação intensa para o receptor de renodina, tá? Então, inicialmente, parece que tudo está funcionando e que o receptor de renodina, de fato, tinha sido deletado. Esse gráfico aqui, ele mostra que a maior quantidade de vírus que a gente consegue injetar no camundongo, ele leva a uma depleção do receptor de renodina em 70% das células. Então, o nosso método não é 100% eficiente, tá?
Então, na maior quantidade de vírus que nós conseguimos injetar, a gente consegue 70% das células depletadas por receptor de renodina. Bom, só que tem um problema, né, gente? Nós estamos deletando o principal canal de cálcio da célula cardíaca. Sem ele, não tem cálcio e não tem contração. Então, logicamente, o que ia acontecer com esse animal? Morrer, tá? Então, quando a gente injetava uma alta dose de vírus, a gente conseguia alta deleção do receptor, mas o animal não sobrevivia. E o coração é um coração completamente remodelado. Então, o que a gente fez? A gente teve que ajustar a dose do vírus. Diminuímos a dose, os animais continuaram morrendo. Até que a gente chegou numa dose, que aqui não aparece o traçado direito, esse traçado, na verdade, essa linha contínua preta, onde nós conseguimos deleção em 25% das células e os animais continuavam vivos. Então, essa próxima figura, ela dá um exemplo disso. Aqui vocês veem um coração de um animal, lógico, antes dele morrer, onde a gente usou alta dose de vírus e a maioria das células são GFP positivas. Já na dose que a gente considera ótima, a baixa dose de vírus, a gente tem mais ou menos 25% das células GFP positivas e esses animais aparentavam ser saudáveis. Para confirmar que, de fato, eles eram saudáveis, nós realizamos uma ecocardiografia, medimos a fração de encurtamento nos animais que tinham sido injetados com baixa dose do vírus por receptor de renodina e um animal que tinha sido injetado com vírus controle, que não faz nada, não tem RNA guia. Medimos a fração de encurtamento, não muda, 3 semanas, 5 semanas. O tamanho da câmara também não tem alteração significativa, nem na diástole, nem na sístole. Fizemos também o tamanho da parede posterior do ventrículo esquerdo, sem alteração. Então, partimos, então, do ponto onde nós tínhamos animais com coração saudável, mas que 25% das células tinham deleção do receptor de renodina. Agora, a gente podia identificar naquelas células onde o receptor de renodina foi deletado, qual que era a consequência daquela deleção para o funcionamento da célula cardíaca. E se ele afetava a presença ou não de túbulos T. Então, no nosso experimento, nós injetávamos camundongos logo depois do nascimento, P0 ou P1, com vírus direcionado para o receptor de renodina, ou, às vezes, em alguns casos, um vírus controle, e realizamos experimentos 25 dias depois, tá? O primeiro teste que a gente fez foi, então, um teste funcional, que é o óbvio, né? Vamos medir a sinalização de cálcio, vamos medir o transiente de cálcio nessas células. Então, aqui a gente tem uma célula controle, com marcação do receptor de renodina. Nesse caso aqui em específico, e é outra beleza que a gente tem dessa metodologia. Porque de um mesmo coração, né, onde injetamos o vírus, 25% das células estão infectadas. Todo o restante de células são células controles, né? Então, a gente pode comparar. Em alguns casos, a comparação era feita entre uma célula que não era GFP positiva e a GFP positiva que tinha deleção, e em outros casos, a gente fazia a comparação entre GFP positivas de um animal que tinha deleção para receptor de renodina ou de um GFP positiva que foi injetado com um vírus que não tinha nada, tá? Que é um vírus que não faz nada. Bom, então, voltando para esse caso específico, era uma célula do mesmo coração, GFP negativo. Vocês veem que ela tem marcação para o receptor de renodina. Toda vez que ela é estimulada eletricamente, os níveis de cálcio aumentam na célula. Vocês podem visualizar isso com esse vermelho mais claro. O estímulo, um aumento de cálcio. Bom, o que acontecia na célula, então, onde o receptor de renodina foi deletado? Essa célula não tem marcação por receptor de renodina, como vocês podem ver, e toda vez que tem um estímulo elétrico, não acontece nada. Para os olhos mais experientes dessa plateia, talvez vocês vão identificar pequenas esparcas de cálcio aqui, ó, no ponto dessa seta. São pequenas liberações de cálcio, talvez de alguns receptores que tenham ficado restantes na célula que não foram deletados, tá? Mas, em geral, não tem liberação de cálcio, que é o que a gente espera quando nós deletamos o receptor de renodina. Bom, partindo agora, então, para a grande pergunta. Será que essas células têm túbulo T? Então, aqui está uma célula positiva, que tem a marcação para o receptor de renodina. E para marcar o túbulo T, nós utilizamos a caveolina 3, que é uma proteína presente nas cavéolas que estão em toda essa extensão do túbulo T. Aqui a gente vê uma marcação de túbulo T, que é atípica. Já na célula GFP positiva, a gente não vê marcação do receptor de renodina. E bravo, também não vimos marcação para a caveolina 3. Então, de fato, o receptor de renodina parecia um fator importante para a maturação dos túbulos T.
Nós fizemos uma quantificação desse arcabouço de túbulos T, confirmamos que estava muito reduzido nas células nocautes por receptor de renodina. E uma outra observação interessante é que nós percebemos que essas células que não tinham receptor de renodina, as células nocautes, elas também eram células menores. Vocês reparem aqui as células GFP positiva comparado com a célula controle. Vocês lembram que quando eu comecei essa apresentação, eu disse que células imaturas, em geral, são pequenas, diferente da célula madura, que é uma célula maior? Então, parece que quando a gente limita a presença dos túbulos T, né, quando eles não ocorrem, eles limitam o crescimento da célula. Bom, então a gente sabia até esse momento que a depressão do receptor de renodina levava uma perda de túbulo T e também restringia o crescimento da célula cardíaca. Bom, então qual seria o mecanismo responsável por essa perda de túbulo T nessas células? Para responder essa pergunta, nós fizemos um RNA-seq. Eu não vou mostrar o resultado geral desse RNA-seq, mas é que é importante, para começar, né? A gente vê um padrão de gene, não vou mostrar o resultado geral, mas eu vou mostrar pelo menos o resultado que nos saltou aos olhos. Aqui a gente tem os genes menos expressos, representados em lilás, genes mais expressos, representados em verde, e o que a gente viu é que todos aqueles genes relacionados ao estresse no retículo endoplasmático tinham sua expressão aumentada, verde, nas células dos animais que tinham deleção do receptor de renodina, nas células com deleção do receptor de renodina. Indicando, então, que talvez essa resposta estivesse ativada quando o receptor de renodina não era expresso. Nós partimos para validar esse resultado e fizemos agora um PCR em tempo real para cada um desses alvos. E, de fato, nós confirmamos que vários dos genes, a expressão de vários genes relacionados ao estresse do retículo, ATF4, ATF6, XBP1, DDIT3, todos esses tinham sua expressão aumentada nas células com deleção do receptor de renodina, que é apresentado em vermelho, quando comparado com células controle. Para confirmar, em termos funcionais, a presença do estresse no retículo, nós marcamos as células com um marcador de estresse no retículo, que é o ER tracker. A gente vê aqui uma célula controle marcada com ER tracker, essa é uma célula GFP positiva. E quando a gente olha a célula que tem a GFP positiva, que tem deleção do receptor de renodina, a gente vê uma marcação, um aumento de fluorescência, esses grumos, que são característicos do aumento do estresse no retículo. Fátima, presta atenção que toda vez que eu vejo essa imagem, eu lembro de você com retículo nucleoplasmático, todas as vezes. Bom, então, essas células, agora a gente confirmou que a deleção do receptor de renodina levava a um estresse do retículo endoplasmático. Bom, a resposta de estresse do retículo endoplasmático, ela pode ser gerada no coração por vários fatores. Distúrbios metabólicos, acumulação de proteínas mal dobradas, agregação de proteínas, mas um fator em específico nos chamou a atenção, que é a depleção de cálcio. E por que isso chamou a atenção? Porque o receptor de renodina é o principal canal de saída de cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, o que aconteceria? Seria plausível que, nessa situação, a concentração de cálcio do retículo sarcoplasmático estivesse muito alterada. Então, nós partimos. Como era difícil medir a concentração de cálcio nessas células que eram GFP positivas, nós partimos para investigar se a expressão de uma proteína que é residente do retículo sarcoplasmático, que é a calcequestrina, se ela estaria alterada. Essa proteína é uma proteína ligante de cálcio, está no principal buffer de cálcio que tem dentro do retículo sarcoplasmático. Nós olhamos, então, a marcação para calcequestrina em células controles, e aqui a gente vê uma marcação típica, que bate, inclusive, dá um overlap com a marcação para o retículo sarcoplasmático nessas células. E, para nossa surpresa, olha a célula que tem deleção do receptor de renodina. Não expressa calcequestrina. Então, quer dizer, não tem nenhum tamponamento de cálcio dentro desse retículo sarcoplasmático feito pela calcequestrina, nesse caso específico, indicando que talvez essa resposta de estresse do retículo pudesse ser gerada por essa alteração nos níveis de calcequestrina. Bom, então, para terminar essa apresentação, o que nós vimos é que a gente observou uma nova função para o receptor de renodina, que ainda não tinha sido descrita, que leva a uma resposta de estresse no retículo endoplasmático,
levando uma série de respostas na célula cardíaca que culminam com a perda de túbulo T. Outra informação importante é que essa plataforma Cas-AV é uma plataforma muito robusta para induzir várias alterações, no caso, deleção de genes in vivo no coração. Esse trabalho, eu gostaria de agradecer a todos os membros do meu laboratório, como também os membros do laboratório do Dr. William Poole, onde eu fiz o meu sabático em Harvard. Esse trabalho foi um misto de funções das duas universidades, então gostaria de agradecer a ambos. Gostaria de agradecer às agências de fomento e a todos vocês que estão assistindo essa apresentação. E, por último, como coordenadora do programa de pós-graduação, eu não poderia deixar de convidar em Fisiologia e Farmacologia lá da UFMG, não poderia deixar de convidar todos que estão assistindo essa palestra, todos os estudantes que têm interesse de trabalhar com professores que são vibrantes, com linhas de pesquisas diversas, que venham conhecer a FISFAR. Tá? Além de sermos muito criativos, animados, dinâmicos, nós também sabemos lutar quando é necessário. Obrigada pela atenção de todos. Bom, então, continuando, nós vamos passar, então, como eu já havia dito no início da apresentação, nós vamos passar agora para a próxima apresentação, que é a doutora Ivanita Stefanon, e vamos passar para as perguntas ao final. Tá? Ivanita, por favor, você agora tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, Silvia. Obrigada pela apresentação. Gostaria de agradecer a FESB pelo convite e a comissão organizadora da Regional da FESB, na Universidade Federal de Goiás, a todos os colegas que estão se empenhando em produzir esse trabalho maravilhoso e que agora online tem a vantagem que ele pode, então, se estender a mais pessoas. Eu acredito que mais pessoas possam, então, usufruir dessas apresentações que estão sendo feitas de altíssima qualidade. Eu vou falar um pouco do acoplamento, excitação, contração e dos receptores de rianodina. A professora Silvia já deu uma boa geral nessa parte de receptores. O acoplamento, excitação, contração em cardiomiócitos é um mecanismo pelo qual a atividade elétrica que passa pelo sarcolema desencadeia o processo contrátil. E essa atividade elétrica passa em função do potencial de ação que está passando por essa célula. E durante essa passagem de atividade elétrica, então, os canais voltagem independentes da membrana, canal de cálcio, eles são abertos, o cálcio entra e esse cálcio, então, ativa a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático através dos receptores de rianodina nessa região aqui, chamada de díades. Né? Nessa região das díades, onde a gente tem a membrana do retículo sarcoplasmático com a membrana do sarcolema. Então, eles formam essa região de díade, que é importantíssima para o funcionamento do acoplamento, excitação, contração. Uma vez que esse cálcio, então, foi liberado para o citosol, a grande maioria dele vai ser utilizado, então, pelos miofilamentos para induzir a contração através da ligação da troponina C, e a parte dele pode ser recaptado, pode entrar nas mitocôndrias. Esse cálcio tem uma importância aí até no metabolismo, na produção de ATP. Ao final do processo de contração, então, para a célula relaxar, o cálcio tem que reduzir. Ele subiu para a ordem de grandeza de 10 a menos 5 molar, ele tem que voltar para 10 a menos 7 molar. E essa redução do cálcio intracelular vai ocorrer em função do rebombeamento ativo desse cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático, e isso ocorre em função do bombeamento da cerca, né, do retículo, que ela, gastando bastante ATP, consegue jogar cálcio de volta para o retículo contra um gradiente de concentração bem alto. Né? Normalmente, dentro do retículo, a concentração de cálcio gira em torno de 10 a menos 4 molar, e no citosol, quando está no maior valor, em torno de 10 a menos 5 molar. Então, parte do cálcio também pode ser extrusado das células pelas membranas, então o trocador só de cálcio, e um percentual muito pequeno
enquanto a gente tem em torno de 80% do cálcio sendo recaptado para o retículo pela bomba de cálcio, né, geradora dessa energia para recaptar esse cálcio. Na membrana sarcolemal, o trocador só de cálcio representaria algo em torno de 10%, 13%, e o trocador só de cálcio. E a bomba, um valor menor que 3%. Essa região das díades, então, como a professora Silvia já mencionou, ela tem uma importância fundamental no processo da regulação da contratilidade. E ela requer, então, esse crosstalk entre, aqui, ó, num cardiomiócito adulto, você tem o crosstalk entre os receptores de cálcio, né, os canais de cálcio na membrana sarcolemal, e os receptores de rianodina, que também são canais de cálcio localizados na membrana do retículo sarcoplasmático, e eles estão em uma proximidade tão justo nessa região que a gente chama de díade. Para manter, então, essa estrutura morfológica e funcional, são necessárias a integridade de proteínas, como a junctofilina, né, aqui representada nessa linha escura, e a proteína BIM. Então, nos cardiomiócitos em desenvolvimento, o que a gente tem é que esses túbulos T, eles ainda estão em crescimento. É provável se encontrar alguns receptores de rianodina órfãos, né, que eles ainda não têm o túbulo T desenvolvido. E, interessantemente, nas doenças cardíacas, por exemplo, o cardiomiócito, ele passa a ter um aspecto morfológico muito parecido com o do cardiomiócito em desenvolvimento. Então, a gente pode encontrar também receptores de rianodina órfãos, né? Perda de túbulos T, e isso está diretamente relacionado com o prejuízo da função contrátil já bem determinado. Então, esses túbulos T, eles têm uma plasticidade muito grande. Então, a gente pode ver essa plasticidade do túbulo T em duas situações, né? Uma aqui dessa imagem aqui com focal de cardiomiócitos de rato, em que a gente vê o crescimento progressivo do túbulo T. Então, um crescimento, uma alteração morfológica que vai determinar alterações funcionais importantes no crescimento. Então, no dia 10, a gente vê aqui no rato no dia 15, no dia 20 após o nascimento, e no cardiomiócito do rato, já adulto, a gente vê a morfologia já bem amadurecida. Interessante que em algumas doenças cardíacas, como por exemplo após o infarto do miocárdio, existe um retorno desse fenótipo imaturo dos túbulos T. Então, numa situação de infarto do miocárdio, a parede do VE, então, ocorre onde ocorre a zona do infarto. Próxima a ela, a gente tem a zona proximal, depois mais distanciada a zona medial e, ao fim, a zona distal. Então, se a gente observar, medir o estresse de parede, ele é tanto maior quanto mais próximo à zona do infarto, e quanto mais próximo da zona do infarto, nessa região proximal, maior esse retorno desse fenótipo imaturo do túbulo T que a gente viu agora. Bom, o principal mecanismo que explica, a principal teoria que explica o acoplamento, excitação, contração, ela é baseada nos estudos primordiais do Fabiato e Fabiato, e depois do trabalho de Fabiato em 83, que mostra que a liberação de cálcio é chamada liberação de cálcio induzida por cálcio. Ou seja, a entrada de cálcio pelos canais do tipo L, da membrana sarcolemal, esse cálcio entra e ativa a liberação de cálcio do retículo. Então, uma liberação de cálcio induzida pelo próprio cálcio. Quando o potencial de ação passa pela membrana do sarcolema, ele ativa, então, os canais de hidropiridina e o cálcio, então, entra na célula através desses canais e vai ativar a liberação de cálcio pelos receptores de rianodina na região do retículo sarcoplasmático. Bom, quais são os tipos de canais de cálcio que existem no retículo? Então, o receptor de rianodina, que a professora Silvia explicou bem, que são eles, a maioria dos receptores para cálcio, dos canais para cálcio no retículo sarcoplasmático são, de fato, os receptores de rianodina, mas o retículo também tem canais para IP3,
poucos, mas existem, que são ativados pelo inositol trifosfato, com estímulos como, por exemplo, a própria angiotensina, endotelina, fenilefrina, são capazes de aumentar, liberar o cálcio pelos receptores de IP3. Os receptores de rianodina, eles podem se expressar em 3 isoformas. O RYR1 é o que a gente encontra no retículo sarcoplasmático do músculo esquelético. O RYR2 é o que a gente encontra no retículo do músculo cardíaco. E o RYR3, ele pode aparecer em pequena, a expressão dele é baixa, mas no cérebro, músculo liso e também em músculo esquelético. Bom, o trabalho do Andrew Marks, ele destaca que essa macromolécula, né, que é o receptor de rianodina, ela é uma proteína gigante inserida ali na membrana do retículo sarcoplasmático, com porções voltadas para o citoplasma, para o citosol dessa célula, desse cardiomiócito, tem uma porção voltada para luminal, né, para dentro do retículo, então a gente chama essa porção voltada para o retículo da porção luminal e a porção voltada para o mioplasma da porção citosólica. Então, essa macromolécula, ela contém 4 subunidades idênticas, e essas 4 subunidades formam, então, no cerne dela, o canal para cálcio. Então, o cálcio acumulado, né, armazenado dentro do retículo sarcoplasmático, quando do estímulo elétrico na membrana sarcolemal, ele vai induzir a liberação desse cálcio. Bom, esse receptor de rianodina, ele pode ser modulado por uma série de proteínas inseridas nessas 4 subunidades. Um deles, um dos que consegue controlar e estabilizar o canal, e às vezes ele é chamado até de bloqueador do canal, mas na verdade ele estabiliza o canal, mas com isso impede a saída de cálcio, é o FKBP 12.6. Além do FKBP 12.6, existem outras proteínas que regulam a função do receptor de rianodina. Então, novamente, a gente tem aqui a porção da proteica voltada para o citosol, a porção da proteína voltada para o luminal, para dentro do retículo. Então, a gente tem a FKBP, que estabiliza o canal, impede a saída de cálcio quando ela está ativada. A outra proteína é a calmodulina, e parece até que a calmodulina tem uma importância como estabilizador do canal, como bloqueador do canal, até um pouco funcionalmente maior, parece que funcionalmente maior do que o FKBP. Mas, enfim, calmodulina e FKBP, elas estabilizam o canal de rianodina e são importantes para diminuir a probabilidade de abertura desse canal, diminuindo a saída de cálcio para o citosol. Outras proteínas inseridas aqui têm o papel de fosforilar essas porções externas do receptor de rianodina. Então, a PKA, fosfoquinase A, e a calcicalmodulina quinase 2. A calmodulina quinase 2 e a PKA, elas podem ser ativadas fisiologicamente em condições normais, em condições de estresse. Então, por exemplo, uma ativação simpática, você tem ativação da noradrenalina via receptores beta, o que ativa a produção de AMP cíclico, ativando a PKA, fosforilando, então, o canal de rianodina, o que abre o canal e libera cálcio para o citosol, e esse cálcio, então, vai ser usado para o processo de contração, mas também para outros mecanismos, entrar na mitocôndria e produzir ATP, quando o nível dele é fisiológico. Além dessas proteínas que podem fosforilar, o receptor de rianodina também tem proteínas que desfosforilam, né, as fosfatases. E as principais, as mais bem estudadas, são a PP1 e a PP2A. Então, um outro aspecto importante do funcionamento do retículo e ligado ao receptor de rianodina é que o cálcio, quando entra, né, quando é bombeado pela bomba de cálcio sérica, parte dele fica livre. E se ele ficar livre, ele facilmente, quando o canal se abre, ele sai. Então, uma maneira de estocar, não armazenar, não é o correto, mas a gente até diz didaticamente de estocar, não tem estoque, mas armazenar, é através da ligação do cálcio numa proteína, calcequestrina, que ela é muito até parecida com a calmodulina, nos sítios da ligação, no número de aminoácidos. Então, o cálcio se liga à calcequestrina e
Quando ocorre o potencial de ação, ativação lá dos receptores de dihidropyridina na membrana sarcolemal e a abertura do receptor de rianodina, o cálcio, então, pode se liberar e ir para o citosol para atuar na contração. Outras duas proteínas importantes, a junquitina e a triadina, elas estão ancoradas na membrana, bem próximo do receptor de rianodina, e existe uma hipótese que explica a ação da junquitina e triadina junto com a calcequestrina nesse processo de regular a liberação de cálcio e até quando o cálcio está baixo, como a professora Silvia falou. Então, quando o cálcio entra dentro do retículo, né, luminal, está mais baixo, o que acontece é que a calcequestrina parece se conectar, se ligar com a junquitina e triadina, e isso diminui a probabilidade de abertura desse canal de cálcio, diminuindo a liberação de cálcio. Entretanto, quando o cálcio aumenta, esse cálcio, então, vai se ligar à calcequestrina, fazendo com que a calcequestrina não tenha mais essa interação com a junquitina, ou diminuindo a interação da calcequestrina com a junquitina. Nesse instante, elas param de bloquear o canal, aumentando a probabilidade de abertura, então facilitando a saída de cálcio pelo retículo. Então, a junquitina e triadina, junto com a calcequestrina, elas funcionariam como um sensor luminal para cálcio. Essa é a hipótese hoje para essa regulação. O receptor de rianodina também pode sofrer, né, fosforilação, como eu falei, pela a calcicalmodulina quinase. E, por exemplo, aqui, se você tiver esse esquema, mostra os receptores de rianodina, e quanto maior a fosforilação do canal de rianodina, maior a probabilidade de abertura, que no eixo das ordenadas, nesse gráfico do meio, está sendo medida aqui, ó, PO, que é a probabilidade de abertura do receptor de rianodina em função do quê? Da fosforilação ou desfosforilação do canal. Então, quanto maior a fosforilação, e essa fosforilação pode ser mimetizada através do uso de agonista beta-adrenérgico, como o isoproterenol, então a fosforilação máxima, você tem a ativação máxima do canal. Então, aqui embaixo no registro em B aqui, no eixo das ordenadas, nós estamos medindo cálcio citosólico, então em condições de repouso, e aqui na condição do isoproterenol, em que aumenta a liberação de cálcio. O receptor de rianodina também, ele pode sofrer com estresse oxidativo, né? E esse estresse oxidativo, muito comum em células, mesmo em condições fisiológicas, você pode ter aumento de produção de espécies reativas de oxigênio ou de nitrogênio, ou em condições fisiopatológicas. Durante o estresse oxidativo, há um vazamento maior de cálcio pelos receptores de rianodina, e esse estresse oxidativo parece induzir, é capaz de influenciar o receptor de rianodina, aumentando o vazamento desse receptor de cálcio, por mecanismo de S-glutationilação, S-nitrosilação, as ligações de pontes de sulfeto. Então, isso faz com que haja um vazamento maior de cálcio. A fosforilação do receptor de rianodina também, pela calcicalmodulina quinase, pela ativação da PKA, também pode dissociar a calmodulina do receptor de rianodina, pode dissociar a proteína FKBP do receptor de rianodina e, com isso, aumentar a probabilidade de abertura do canal, aumentar o vazamento de cálcio e pode estar associado com arritmias cardíacas. Como se estuda o receptor de rianodina? A professora Silvia mostrou alguns modelos. Você pode estudar o receptor de rianodina usando um cardiomiócito intacto, usando fibras descascadas, usando fragmento do retículo sarcoplasmático, ou então usando as preparações purificadas com o próprio receptor de rianodina. Mas tem duas maneiras que você mede o estudo receptor, a professora Silvia até mostrou na apresentação dela. Você pode fazer isso mantendo o túbulo T intacto ou não, sem prejudicar o retículo sarcoplasmático. Então, você pode fazer esse estudo com a chamada preparações com membranas permeabilizadas. Então, nesse estudo do retículo sarcoplasmático, pode-se estudar a liberação de cálcio na ausência da despolarização do túbulo T, e com isso pode ser feito através de usar uma ferramenta
que é a saponina, que é um detergente que faz rombos, pequenos rombos ali na membrana sarcolemal, e dependendo do tempo e da concentração que você usar, você consegue só fazer romper a membrana sarcolemal e manter intacto a membrana do retículo sarcoplasmático. E as preparações de membrana intacta, que você estuda o cardiomiócito inteiro, como a professora Silvia mostrou. A gente teria aqui um cardiomiócito sendo estimulado eletricamente com eletrodos de platina, e à medida que você estimula, o cálcio entra pela membrana sarcolemal, ativa a liberação de cálcio pelo mecanismo de liberação de cálcio, cálcio induzida. Cálcio é liberado no citosol, ativa o processo de contração, e que a gente pode ver quando a gente injeta um marcador fluorescente, por exemplo, fluofor. Toda vez que o cálcio é liberado, ele se liga no cálcio, fluofor, e emite essa fluorescência. Então, a gente vê aqui, estimulou, você vê a liberação de cálcio pelo retículo, por essa intensidade verde mais intensa, e depois a bomba de cálcio começa a recaptar esse cálcio e você vai vendo uma redução dessa fluorescência, e com isso você consegue medir, então, esse cálcio intracelular. Outro aspecto importante dos receptores de rianodina é a capacidade que eles têm de, quando estão em repouso, liberarem fagulhas, né, e liberarem quantidades pequenas de cálcio. Então, essa liberação pequena de cálcio, quando você coloca o marcador fluorescente dentro desse cardiomiócito, ele aparece como se fosse fagulhas, né? Então, ele é chamado de sparks de cálcio. Então, a gente tem um exemplo aqui, que você pega um cardiomiócito isolado e estimula ele a uma frequência desejada, você tem um aumento de força. Se você parar de estimular, então, aqui embaixo em azul, quando você para de estimular por um tempo, a gente pode observar aqui nesse painel superior à direita, marcado com as bolinhas vermelhas, os sparks de cálcio, que são essas liberações espontâneas de cálcio. E depois você pode até medir o quanto de cálcio tem dentro do retículo sarcoplasmático, dando uma dose alta, uma concentração alta de cafeína, porque ela abre de uma vez todos os receptores de rianodina, então esvazia o retículo, e com isso você mede a quantidade de cálcio do retículo sarcoplasmático que passou pelos receptores de rianodina. Essa organização espacial e a distribuição desses receptores de rianodina nessa região das díades, ela ocorre, já foi descrita que ela ocorre sob a forma de clusters de rianodina. O que são os clusters de rianodina? Bom, aqui na membrana sarcolemal, aqui representada aqui nessa imagem verde, a figura aqui abaixo, nós teríamos receptores de rianodina, então eles são organizados em vários receptores, formando um cluster. Um cluster de rianodina tem aproximadamente 100 receptores de rianodina, mas pode ter mais, então seria uma média. Quem estudou muito bem isso foi o Samuel Gelles, que é um francês que fez o pós-doc dele lá no Bears. Então, eles estudaram bem essa organização espacial e a distribuição dos receptores de rianodina nesse formato de clusters. O Samuel, então, usou a proteína FKBP fluorescente, marcada, e essa marcação em amarelo aqui no painel A representa, então, os receptores... Desculpa interrompê-la, você tem 5 minutos. Obrigada, Silvia. Então, a gente tem a marcação, e o Samuel, então, mostrou como esses receptores de rianodina, eles estão organizados ao longo, aparentemente ali ao longo, acompanhando a linha Z. Então, nesse trabalho aqui, deixa eu pular para esse aqui, o Samuel marcou a linha Z, marcou o receptor de rianodina com FKBP, e ele, então, mostrou aqui que os sparks, como esses sparks acontecem e qual a frequência. Então, o principal resultado desse trabalho do Samuel é que ele relacionou, quanto maior o número de receptores de rianodina no cluster, maior a frequência dos sparks, mas quanto maior o número de receptores, não está relacionado com a amplitude do cálcio. Então, o número de receptor está relacionado com a frequência, mas não está relacionado com a amplitude do cálcio. Esse outro trabalho é interessante também, que os autores mostraram que em condições de controle você tem aqui os clusters, né? E numa situação de insuficiência cardíaca, o que acontece é que esses clusters ficam mais desorganizados em relação à situação controle. Bom, então nós estudamos
também a participação da calmodulina como inibidor do receptor de rianodina, né, diminuindo a probabilidade de abertura dos canais de rianodina. Então, a gente sabe que em preparações de animais controle, wild type, você tem uma frequência de sparks, que depende do animal, né? Se for rato, camundongo, você pode ter entre 10 e 20 sparks por micrômetro por segundo, mas sem a calmodulina esse número de sparks aumenta muito. Então, algumas mutações na calmodulina podem levar à arritmia. Por exemplo, na taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, você tem mutações na calmodulina que geram arritmia e morte. Na síndrome do QT longo, também mutações na calmodulina, e na fibrilação ventricular idiopática. Então, nós fomos estudar a relação do receptor de rianodina e a calmodulina nessa taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, CPVT, que ela causa morte súbita em jovens, que aparentemente tem uma função cardíaca normal, eletrocardiograma normal em repouso. Entretanto, quando a atividade simpática aumenta, como ocorre, por exemplo, durante exercício físico, ou estresse emocional, isso pode desencadear uma arritmia e uma morte súbita. Nesse traçado aqui, a gente mostra a arritmia que ocorre no CPVT e que leva a uma fibrilação ventricular e depois morte súbita. Então, essa CPVT, essa taquicardia, ela resulta de mutações congênitas, principalmente nos receptores de rianodina, mas também na calsequestrina e na calmodulina. Então, nós fomos estudar, nós escolhemos 3 mutantes do receptor de proteína, um animal R176, que tem uma mutação na porção N-terminal do receptor de rianodina, um que tem uma mutação na região central e um com uma mutação na região terminal. Então, nós usamos a técnica de FRET, que é a transferência de energia por ressonância. Essa técnica de FRET, ela mede a transferência de energia que ocorre entre 2 fluoróforos com uma distância, quando eles têm uma distância mínima de 10 nanômetros. Então, você tem uma molécula, um fluoróforo doador e um aceptor. Se eles estão numa distância mínima de 10 nanômetros, vai haver FRET, ou seja, vai haver transferência de energia, então a gente pode medir essa distância. Então, nossa proposta foi estudar o receptor de rianodina. Em estado fisiológico, o receptor de rianodina, ele está no estado ZIP, e o que acontece? A porção N-terminal e central estão muito próximas, o que permite que a calmodulina se ligue na porção C-terminal, bloqueando o receptor. Em situações como oxidação ou na própria taquicardia ventricular, o que acontece é um distúrbio desse receptor de rianodina, havendo, então, vazamento maior de cálcio. Então, os nossos resultados mostraram, não vai dar para mostrar todos, mas a gente conseguiu mostrar que deixa eu passar logo para o mutante. Então, Ivanita, realmente eu acho que tem 1 minuto para concluir. Tá, eu já vou concluir. Até passou o tempo. Então, em geral, eu vou concluir esses resultados. A gente viu que os mutantes, eles apresentam uma diminuição da afinidade da calmodulina com o receptor de rianodina. Então, e por fim, que a gente mostrou que esses 3 mutantes tem uma redução da afinidade do receptor de rianodina pela calmodulina quando eles são estimulados pelo AMP cíclico, o que corrobora o fato da morte súbita acontecer quando você tem uma hiperatividade simpática nesses animais. Por fim, Silvia, já que eu estou atrasada, não vou mostrar os dados do magnésio, só agradecer a equipe lá do laboratório do professor Bears e toda a equipe da Universidade de Minnesota, da Baylor College of Medicine, e agradecer a participação de todos que trabalharam nesse projeto, o Rogério, que é aqui de Vitória, o professor Ber, o professor Ken, e agradecer a FAPES pelo apoio financeiro dado ao CNPq, e lembrar que em janeiro, 28 a 30 de janeiro, nós vamos ter o Simpósio Brasileiro de Fisiologia Cardiovascular, que vai ocorrer em Vitória, e as inscrições para trabalho já estão abertas e fecham dia 3 de novembro. Eu convido a todos a participarem. Muito obrigada.
Obrigada, Ivanita. Lindíssima apresentação. Nós vamos ficar todos curiosos para saber assim, aquele finalzinho, mas todo mundo entra em contato pelo Facebook. Fátima, por favor, fique à vontade para colocar a sua apresentação. Obrigada, viu, Ivanita? Pode começar, Silvia. Pode sim, por favor. Obrigada. Obrigada, Silvia, pela apresentação e principalmente eu agradeço à comissão da FESB pelo convite. Tem sido um prazer participar dessa FESB regional. Eu vou falar agora para vocês sobre a sinalização de cálcio no fígado. E apesar do fígado ser a maior glândula do nosso corpo, a unidade funcional do fígado é chamada de lóbulo hepático. Ela tem essa estrutura formada principalmente por cordões de hepatócitos, aqui representado em rosa, que se organizam em direção a essa veia central. Mas também existem outros tipos de células, que são os colangiosos, que formam o ducto biliar. O foco da apresentação hoje vai ser sinalização de cálcio em hepatócitos. E quais são as funções que o cálcio regula no fígado? Aqui tem alguns exemplos, começando aqui com a secreção de bile, metabolismo, atividade mitocondrial, proliferação, morte e etc. Ou seja, praticamente tudo. Mas no fígado, o único canal de cálcio intracelular presente é o receptor de IP3, que é o inositol trifosfato, que recentemente recebeu essa abreviação. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a sinalização de cálcio em uma célula. Vocês vão ver que o sinal de cálcio começa na membrana plasmática e ele propaga para o interior da célula. E na imagem abaixo, vocês vão ver que o sinal de cálcio aqui, ele começa também na membrana plasmática e ele propaga para o interior da célula, porém, com uma velocidade mais lenta. Vou parar esses outros. E, de um certo momento, a onda de cálcio ela muda para um perfil oscilatório. Então, essa mesma célula, estimulada por mesmo agonista em concentrações diferentes, tem perfil de sinal de cálcio diferente e, de certa forma, essa sinalização de cálcio vai ser responsável por mediar uma função celular distinta. Aqui nesse painel à direita, aqui em vermelho, vocês vão ver a sinalização de cálcio no lóbulo hepático. Então, dá para ver 2 lóbulos hepáticos aqui. E vocês podem ver que o sinal de cálcio ele é muito organizado. Ele começa numa região e propaga de forma homogênea por esse lóbulo. E na imagem ampliada aqui embaixo, vocês vão ver que tem um grupo de células aqui, deixa eu ver se começa novamente aqui, nessa região, que desencadeia o sinal de cálcio, e aí depois ele propaga para o restante do lóbulo. E nós caracterizamos há um tempo atrás os aspectos moleculares dessas células, que nós denominamos de marcapasso hepático. Bem recentemente, nós desenvolvemos uma maneira de medir sinalização de cálcio no fígado no animal intacto. Então, aqui, nesse painel aqui, vocês vão ver como que injeta a droga na cauda do animal e vocês vão ver como que isso chega no fígado. E aqui vocês vão ver essa mudança de cor que representa a sinalização de cálcio no fígado. Então, não é uma resolução maravilhosa, mas eu acho que, sendo fisiologista, eu acho que todos nós conseguimos apreciar o fato de fazer um estudo com o animal intacto. Então, como que o cálcio aumenta em hepatócito? Então, nós temos situações onde o hormônio, então o fator de crescimento liga ao receptor de membrana, cliva PIP2 e gera o IP3. O IP3 ele difunde no citoplasma para ligar no receptor de IP3, que é o canal de cálcio, e esse canal abre, liberando cálcio para o citoplasma ou, em algumas situações, para o nucleoplasma. Esse canal de cálcio ele existe em 3 sabores, existe o tipo 1, 2 e 3, mas o hepatócito, em condições fisiológicas, ele secreta apenas a isoforma 1 e a isoforma 2. E onde que esses canais eles estão localizados? Aqui, então, em verde, vocês vão ver imunofluorescência para o receptor de inositol trifosfato, a isoforma 1 e 2, aqui em fatia de fígado e aqui em células hepatócitos isolados. Vermelho marca Pholloidin, que é o marcador de actina, então conseguimos ver células individuais aqui dentro do tecido. O tipo 1, então, está espalhado por toda a célula, como vocês podem ver aqui na célula isolada, e o tipo 2 ele é concentrado em algumas regiões, que é na região canalicular, onde o hepatócito normalmente secreta bile. Então, esse blot aqui mostra a isoforma 1 e 2 no hepatócito, a ausência da isoforma 3 no hepatócito, que é um controle positivo para mostrar que o blot funciona. E há muito tempo atrás, o que nós observamos é que essa célula aqui, que é HepG2, que é uma linhagem de câncer hepático, ela expressa um canal adicional de cálcio, a isoforma adicional, que é a isoforma 3. Gente, isso aqui foi publicado em 2003. E ninguém explorou essa informação, nem outro grupo e nem a gente, até recentemente, quando nós conseguimos
resolvemos abordar esse assunto com mais detalhe, e eu acho que fizemos um trabalho bom, inclusive ele foi publicado já no final do ano passado e foi capa da revista da Gut. O primeiro experimento que nós fizemos foi fazer um blot, um experimento super simples, onde nós mostramos aqui que o hepatócito tem a isoforma 1 e 2, aquele canal de cálcio, mas não tem a 3. Mas pegamos várias células de câncer hepático e vimos que todas as células de câncer expressam a isoforma 3 do canal de cálcio. Por que esse câncer hepático, que é conhecido como HCC, ele é tão importante? Ele é a segunda causa de morte por câncer, e várias doenças crônicas que levam a esse câncer hepático, tem várias situações que doenças crônicas levam a esse câncer hepático, como, por exemplo, a hepatite, infecção por hepatite, por vírus da hepatite C, o consumo excessivo de álcool, ou então doença do fígado gorduroso não alcoólico. E tem várias vias de sinalização que já foram descritas, mas nenhuma via comum ainda foi identificada. E o que eu vou falar na apresentação hoje é que o sinal de cálcio, através dessa isoforma, a isoforma 3 do receptor de P3, é um evento comum na patogênese desse câncer de fígado. E também vou brevemente falar para vocês que o receptor de P3, essa isoforma, em hepatócito, tem um efeito protetor quando o fígado sofre um dano agudo. Então, esses eventos aqui, na verdade, eles são antagônicos, mas eu espero que no final da minha apresentação eu mostre para vocês que quando essa isoforma 3 no canal de cálcio é expressa em hepatócito, ele pode ser benéfico ou maléfico. Então, nós já mostramos anteriormente que é o cálcio no núcleo que é importante para as células do fígado proliferarem. Então, esse experimento foi feito com o adenovírus, que tem essa proteína parvalbumina, que tampona cálcio, ou no núcleo, então vocês estão vendo aqui o núcleo em vermelho, ou no citoplasma, e aqui é um vírus vazio, e usando essas construções, nós fizemos um ensaio aqui de proliferação celular. Então, aqui nós temos dois controles, e o que nós vimos é que quando o cálcio no núcleo ele é tamponado nessas células hepáticas, ocorre uma redução da proliferação, ou seja, o cálcio nuclear ele é mais importante para a proliferação dessas células. E isso foi validado em modelo animal. Então, nós criamos um tumor xenográfico usando aquelas mesmas construções adenovirais que tamponam cálcio ou no núcleo ou no citosol, aqui sobre a regulação desse repressor, que pode ser modulado pela doxaciclina, e quando nós isolamos o tumor desses animais, aqui é o tumor controle, aqui é o tumor que tem o cálcio, o tumor hepático, que tem o cálcio nuclear tamponado, vocês podem ver que o tumor ele é bem menor. Então, nós estamos querendo entender como é que o fígado passa de uma situação saudável para um câncer. E eu vou falar um pouco para vocês de epigenética. Tem vários caminhos que nós poderíamos seguir, e eu vou falar e depois vou explicar um pouco, bem brevemente, um pouco de epigenética, e depois as razões por que nós escolhemos essa via. Então, esse slide aqui, ele mostra, tem dois exemplos aqui de epigenética, existem vários outros. Aqui está mostrando a alteração das histonas, que tem dois exemplos aqui embaixo, ou então a metilação do DNA, que pode acontecer aqui nessas ilhas CPG, quando um grupo metil liga aqui nessa região. Isso pode acontecer tanto na região promotora do gene, quanto no corpo do gene. Então, quando o grupo metil liga aqui na região promotora, ele abole a transcrição. Se você retira o grupo metil, você libera a transcrição do gene. E por que nós resolvemos estudar epigenética? Aqui tem dois exemplos, mas existem vários na literatura. O que nós observamos foram que várias daquelas condições que predispõem o paciente, uma pessoa, a ter câncer de fígado, eles envolvem alteração epigenética. E, principalmente, o que nós observamos, quando nós estudamos a região promotora daquele canal de cálcio do tipo 3, nós vimos que existia na região promotora vários sítios que podiam ser metilados. Então, isso é representado aqui nesse desenho, aqui em cima. Para fazer a história simples, tudo que está acima dessa linha tracejada são regiões que têm alta probabilidade de ser metilado na região promotora do gene que codifica para essa isoforma 3 do canal de cálcio. Então, nós resolvemos estudar essa região promotora com mais detalhe. Então, aqui a região promotora, nós resolvemos investigar essas 16 regiões representadas aqui e ver como que está o nível de metilação nessas regiões em pacientes saudáveis e em pacientes que têm câncer de fígado. Então, aqui nós temos essas 16 regiões que eu mostrei para vocês ali no slide anterior. O símbolo preto é o câncer, é o paciente que tem câncer de fígado, e o que está sendo medido aqui é metilação na região promotora desse receptor de P3, a isoforma 3. Então, vocês podem ver que em todas as situações, exceto essa primeira, quando o paciente tem o câncer de fígado, o nível de metilação está reduzido. Então, olha só, se nós reduzimos a metilação
nós liberamos a expressão do gene. Então, aqui eu sumarizo esses dados, nós fizemos o mesmo estudo para a isoforma 1 e 2, mas eu vou concentrar agora apenas aqui na isoforma 3. Vocês estão vendo que a quantidade aqui de símbolo de marca branca aumentou, significa que está mais desmetilado, portanto, sem o grupo, sem a metilação, você libera a expressão do canal de cálcio. E nós acompanhamos a sobrevida desses pacientes por 60 meses, os pacientes que expressam a isoforma 3 no tumor em maior quantidade, a sobrevida deles, esse gráfico aqui clarinho, a sobrevida do paciente é pior. Então, quanto mais receptor de P3, maior é a probabilidade de um outcome pior para o paciente. Então, nós pegamos biópsia dos pacientes, biópsia de fígado. Aqui nós temos um fígado normal, aqui um paciente que tem o câncer de fígado. Então, aqui, essa linha, esse quadrado aqui indicado e essa seta mostra o colangiócito. Então, aqui vocês estão vendo vários núcleos, são vários colangiócitos, e eu não falei para vocês inicialmente, mas essa célula no fígado, ela fisiologicamente expressa a isoforma 3 do canal de cálcio. Então, ele funciona como controle positivo, interno positivo para o nosso ensaio. Quanto na imunistoquímica nós não vimos marcação aqui nos hepatócitos, nós procuramos o colangiócito. Se ele está marcado, então significa que o ensaio funcionou. Então, aqui a ausência de marcação no hepatócito e a presença no colangiócito. Quando nós olhamos a biópsia do paciente com câncer de fígado, então aqui ela é bem pequenininha, porque é biópsia de agulha, nós conseguimos aqui, está sendo marcado o receptor de P3, a isoforma 3, nós conseguimos ver essa marcação marrom intensa, indicando a presença desse canal de cálcio, inclusive conseguimos delimitar a região do tumor. Aqui é o score histológico, e o que nós fizemos então foi o seguinte, fazer um tissue array de vários pacientes, então pegamos a área tumoral e uma área adjacente não tumoral. Então, essa diferença de coloração aqui, que é fácil de visualizar a olho nu, isso mostra que o tumor expressa o canal de cálcio do tipo 3 e a área adjacente não tumoral não expressa esse canal de cálcio. Então, nós trabalhamos com uma ideia muito simples, que a epigenética está liberando a expressão desse canal de cálcio no hepatócito, e isso pode estar levando o paciente a ter o câncer de fígado. Então, para estudar isso, nós desenvolvemos um modelo animal. Nós injetamos essa droga no animal seguindo esse protocolo, ele foi sacrificado nesse dia, avaliado aqui o peso do animal, aqui tem o corte histológico do fígado do animal controle e do animal que recebeu a droga. As imagens aqui são muito parecidas, isso é ótimo, porque nós não queríamos que essa droga, que é um agente desmetilante, sabidamente desmetilante, que ele causasse algum problema hepático. Nós não queríamos nenhuma ação secundária, apenas a desmetilação. Essa qualidade aqui do fígado foi validada pela medição das enzimas hepáticas, das transaminases, que vocês estão vendo que não tem nenhuma alteração significativa, então isso é bom, mostra que esse protocolo não causa dano hepático. O que ele causou aqui foi uma redução dessas células do sangue, do número de células do sangue, mas isso era esperado, porque essa droga ela é usada na clínica para tratar pacientes com leucemia. Mas a nossa pergunta era o seguinte, esse tratamento aqui está causando desmetilação? Então, a resposta é sim, vocês estão vendo essa banda aqui menos fraquinha, a quantificação aqui do lado, mostrando que está desmetilando, e como prova de conceito, nós sequenciamos uma região promotora das células provenientes desses animais que controle animal tratado com a droga. O que nós temos aqui, cada linha dessa aqui é um animal, e é esse pedacinho aqui da região promotora. Então, vocês estão vendo que no animal tratado com aquele agente desmetilante, realmente, olha, o número de bolinhas brancas indicando a desmetilação, ele aumenta. E aqui é a quantificação do dado. Então, aquele protocolo que nós criamos estava causando desmetilação nas células hepáticas do fígado desse animal. Mas isso era suficiente para expressar a isoforma 3 do canal de cálcio? Então, a resposta também é sim. Isso foi visto a nível que é RNA, mas também proteico. Então, vocês estão vendo que a ausência da isoforma 3 do canal de cálcio no controle, e ela aparece quando foi feita a desmetilação, e a isoforma 1 e 2, elas não sofrem alteração, nem RNA e nem proteína. Bem, então nós começamos a expressar um canal de cálcio adicional no hepatócito. Onde que esse canal está localizado? Então, aqui nós temos uma imunofluorescência, em verde, marcando o receptor de P3, a isoforma 3, o hepatócito, normalmente, ele tem 2 núcleos, tá? Então, esse aqui, cada grupinho desse aqui ó, é um hepatócito. Então, vocês podem observar que é uma marcação perinuclear e também nuclear.
Nós, então, isolamos frações não nucleares e nucleares dessas células, fizemos o blot para o receptor de P3 do tipo 3, e nós conseguimos identificar, então, tem o receptor no núcleo dessas células. Quando nós analisamos o fígado, o corte histológico do fígado desse animal, aqui nós temos a imagem. Então, aqui é o animal controle, aqui é o animal que recebeu a droga, agora esse ensaio aqui é imunistoquímico, então a marcação do canal de cálcio em marrom. Então, o que vocês estão vendo aqui é que aparece o receptor de P3 nas células do hepatócito. Não é uma distribuição homogênea pelo tecido. Então, essa é uma limitação do nosso método, mas nós não queríamos um método muito agressivo para causar dano hepático. Nós queríamos induzir a expressão do receptor de P3 sem causar lesão, mas nós conseguimos viver com essa distribuição heterogênea, porque, como eu falei para vocês, nós desenvolvemos esse método de estudar cálcio no animal intacto, então, no fígado do animal vivo. Então, olhando o fígado do animal, nós conseguimos identificar onde que é a veia central, onde que é a região periportal, e aí conseguimos estudar o sinal de cálcio isolado nas regiões diferentes. Nós sabemos em que região aquele modelo nosso induz a expressão do receptor de P3. Então, nós fizemos um estímulo aqui com uma droga, a gente vê a sinalização de cálcio bem suave acontecendo aqui no órgão, lembrando que isso aqui é em vivo, então a resolução ela é realmente mais limitada, mas nós conseguimos então analisar as células individuais em regiões diferentes daquela unidade funcional do fígado. Nós fizemos várias marcações, eu vou mostrar apenas o cálcio nuclear, e o que nós vimos é que quando o animal recebe o tratamento com aquela droga, ou seja, quando ele começa a expressar um canal adicional de cálcio no hepatócito, a amplitude do sinal de cálcio é maior. E isso é importante porque nós já demonstramos, como a Silvia falou lá no começo, o retículo nucleoplasmático foi um estudo que foi inicialmente demonstrado em células do fígado, mas hoje nós sabemos que todas as células de mamíferos têm essa organela, inclusive plantas também. E aqui, nessa imagem aqui, que tem 3 planos focais de uma mesma célula, marcado com cálcio, então a gente consegue ver que o túbulo aqui no núcleo, isso aqui é o retículo nucleoplasmático, ele forma uma rede aqui dentro do núcleo, e ele libera cálcio dessa região para o nucleoplasma. E esse cálcio no núcleo regula funções que são distintas do cálcio aqui no citoplasma da célula. Então, o que nós fizemos foi abordar, nós vimos que o receptor de P3, a isoforma 3, estava aumentando o cálcio no núcleo do hepatócito, e nós sabemos que esse cálcio é importante para a proliferação. Então, como que abordamos isso no modelo animal? Bem, gente, o fígado, ele tem uma capacidade, diferente do coração, que foi falado anteriormente aqui, o fígado ele tem uma capacidade enorme de regeneração, fisiologicamente. Então, essa é a função do órgão, ele sofre dano para proteger o nosso corpo, e ele regenera, ele morre e regenera. Então, por exemplo, para colocar isso num contexto, por exemplo, num camundongo, se você retira 70% do fígado, com máximo 4 dias está de volta ao tamanho normal. E é um órgão enorme, então prolifera mais do que um câncer, por exemplo, uma célula carcinogênica. Então, nós resolvemos retirar aqui 70% do fígado do camundongo, aqui é o animal chã, aqui é o animal controle, aqui é o animal que recebeu o agente desmetilante, e fizemos a marcação com PCNA, que são essas bolinhas marrons aqui no núcleo dos hepatócitos, indicando que eles estão proliferando. Então, essa imagem aqui ela é difícil de ver, então convido vocês a olharem aqui para o lado, indicado aqui pela seta. Vocês podem observar que quando o hepatócito começa a expressar o canal adicional de cálcio, a isoforma 3, a proliferação dele é maior. Isso foi validado por esse outro ensaio também. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, olha, parece que esse tipo 3 está realmente levando o fígado saudável a um câncer. Mas como responder essa pergunta? Então, nós usamos agora um outro modelo experimental, esse é um modelo já bem estabelecido na literatura, que você adiciona uma única dose dessa droga no camundongo e espera para formar o câncer, só que você tem que esperar 1 ano. É um protocolo assim, insano, tá? Mas aqui tem o fígado do animal depois de 1 ano, aqui tem o fígado do animal que recebeu a droga, que causa câncer, a gente consegue ver o tumor aqui a olho nu, né? E tem uma grande variabilidade, mas também o bicho fica 1 ano aqui, então tanta coisa pode acontecer. Mas o que a gente observa, então, aqui é um corte histológico do fígado normal, e nós estamos marcando aqui para a isoforma 3 do canal de cálcio, então a ausência dessa marcação no fígado normal, controle, e o fígado que recebeu aquela droga, aqui bem destruído, né, que causa o câncer, nós conseguimos ver a marcação marrom aqui, onde tem a expressão do receptor de P3, inclusive conseguimos delimitar onde é a área do tumor. Então,
O receptor está bem expresso na região tumoral. Então, o que eu mostrei para vocês é o seguinte, olha, o animal controle, aqui em 3 aumentos diferentes. Vamos observar esse aumento aqui, que é mais bonito. Não tem a isoforma 3 do canal de cálcio, então vocês podem ver o núcleo em azul, por exemplo, aqui tem um hepatócito com 2 núcleos, a ausência de marcação marrom aqui nessa célula, depois de 1 ano de tratamento. Então, claramente, a gente vê o tumor, a gente consegue, inclusive, delimitar onde está o tumor. Quando a gente amplia, a gente consegue ver a marcação desse canal de cálcio nessas células. Aí nós fizemos uma coisa interessante, nós sacrificamos animal 6 meses e 9 meses. 6 meses, não tem tumor, não tem marcação do canal de cálcio, do tipo 3. Com 9 meses, não tem tumor, mas já tem marcação do canal de cálcio do tipo 3. Então, essa marcação, esse canal de cálcio, ele precede o aparecimento do tumor. É lógico, gente, que a resposta final para essa pergunta seria fazer esse mesmo experimento, e é o que nós estamos fazendo, usando o animal nocaute para a isoforma 3, específico no fígado. Só que é um experimento que dura 1 ano. Lembra que essa droga se injeta, espera 1 ano para produzir o tumor. Então, esse experimento está no forno, esperando o resultado. Enquanto esse resultado não sai, o que nós fizemos para acalmar a nossa ansiedade foi induzir um tumor xenográfico de fígado no animal selvagem e no animal que é nocaute tipo 3, fígado específico. Então, o que nós conseguimos observar é que o tumor que não expressa o animal que é nocaute tipo 3, o tumor cresce menos. Então, isso nos faz aguardar esse resultado com mais calma. Gente, o fígado passa por esses estágios todos aqui até chegar no câncer. Até aqui, olha, fibrose, vocês estão vendo que a seta é reversível, então você pode voltar para um fígado normal. Quando você chega em cirrose, não tem jeito mais. Fátima, só para avisar que você tem, desculpa, tá? 4 minutos. Ok. Você chega no câncer, então é inevitável essa situação. Então, o que nós fizemos foi pegar um tumor de paciente que tem câncer devido a uma doença alcoólica crônica, então nós sabemos que o câncer expressa a isoforma 3, mas pegamos estágios anteriores e vimos que o paciente que ele não tem câncer, mas já tem a marcação para isoforma 3. E uma doença crônica, hepática, mas que não causa câncer de fígado, ela não tem a marcação do canal de cálcio do tipo 3. Aqui é o colangiócito como controle, e aqui aquele ensaio de metilação, que é difícil de ver aqui, porque a gente tem que olhar essas bolinhas. Então, a gente sabe o seguinte, diminuiu a metilação, aumenta a expressão. Nós fizemos esse experimento com hepatite C e vimos o seguinte, olha, paciente com hepatite C, que tem tumor por hepatite C, expressa esse canal de cálcio, mas quando ele tem cirrose, ele já expressa, e quando ele está no estágio anterior ainda, que é fibrose, ele também já expressa, só que num lugar diferente, aqui uma marcação mais nuclear. Então, o receptor de P3, a expressão dele precede o aparecimento do tumor. Aí nós resolvemos olhar essas células por superresolução, as células tumorais de fígado, para ver como que estava a localização desse receptor. Então, ele tem esse perfil reticular. Marcamos aqui com mitocôndria para tentar ver se tinha uma colocalização. Existe uma proximidade, mas não é muito grande. Então, nós estudamos de uma maneira diferente, que foi usar o CRISPR-Cas9, que é a técnica que Silvia falou anteriormente, e substituímos o gene que codifica para o receptor de P3 pela proteína fluorescente vermelha. Então, onde está vermelho é nocaute, para o tipo 3. Validado aqui para o Western blot. Fizemos 2 ensaios de apoptose e nós vimos, então, o seguinte, que quando o animal não tem o tipo 3, ele é mais sensível à apoptose. Então, para tentar entender o mecanismo, nós fizemos o RNA-seq nas células tumorais que expressam a isoforma 3 e as que não expressam. Procuramos por genes envolvidos em apoptose. Esse dado ainda não foi validado a nível proteico, mas nós já vimos que existem bons candidatos de genes anti-apoptóticos. Então, o que eu falei para vocês até agora é que quando você tem uma expressão crônica desse canal de cálcio no hepatócito, você aumenta a proliferação e diminui a apoptose. Isso é ruim, porque isso pode levar a um crescimento exacerbado do fígado, que é um câncer. E agora, rapidamente, nos meus últimos minutinhos aqui, eu vou falar para vocês de uma situação semelhante em que a expressão do tipo 3 ela é do bem. E aí eu vou mudar de guia aqui, vou falar um pouco desse trabalho da febre amarela, que foi publicado recentemente, e nós também fizemos capa da revista com essa publicação. A febre amarela é um membro dessa família que é endêmica em vários países, inclusive o Brasil, e normalmente causa um problema hepático. Esse último outbreak que teve no Brasil foi muito grave, foi nesse período, e 1/3 dos pacientes morriam por insuficiência hepática aguda. Gente, 1/3 é muita coisa. E não tem um bom tratamento para a doença, para tratar a febre amarela. Então, os pacientes estavam
a partir do momento em que eles tinham o primeiro sintoma, até a morte por doença hepática aguda, variava de 6 a 11 dias. Isso é muito rápido. Então, os pacientes foram colocados numa lista de prioridade para tratar, para transplante de órgão como estratégia de sobrevida. Isso nos deu a oportunidade, então, de ter acesso à amostra do fígado desses pacientes. Então, aqui nós temos um fígado controle, em tamanhos diferentes. O paciente que doou o fígado, né, o paciente que morreu, doador do transplante. Aqui um caso moderado e um caso severo de infecção por febre amarela. Estão vendo o fígado aqui bem destruído. E aqui embaixo eu coloquei num aumento maior, mas essa marcação aqui por essa proteína, esses pontinhos aqui que vocês estão vendo nessa região, é a marcação do vírus. Então, quanto mais vírus tem, maior a gravidade da doença. Então, nós olhamos também para a microscopia eletrônica, o fígado desses pacientes, e praticamente quase as funções tudo que a gente via alterado envolvia a maquinaria de sinalização de cálcio. Então, nós investigamos a expressão desses canais de cálcio no hepatócito, o tipo 1, 2 e 3. 1 não altera, o 2 aumenta um pouquinho, mas o 3, olha só, a escala aqui é diferente. Vocês podem observar que o 3 aumenta muito. Isso foi validado aqui na amostra de paciente, então aqui é o paciente de controle, que normalmente não expressa esse canal de cálcio. O paciente com infecção de febre amarela moderado e grave, aqui dá uma impressão que tem menos marcação marrom aqui, né, que é um receptor de P3, só que isso na verdade, porque essa parte aqui, olha, não dá para ver nesse aumento, mas o tecido está praticamente necrosado. Então, não é que expressa menos. Onde não expressa, porque o tecido está morto. Aqui é a parte da... Então, nós fizemos o experimento de avaliar cálcio nas células knockout. Aqui é aquelas células do CRISPR-Cas9. Quando ela é vermelha, ela não tem o receptor de P3. Fizemos experimento nessa célula tumoral. Foi pré-infectada com o vírus da febre amarela. E aqui é o resultado. Então, quando as células do fígado são infectadas com febre amarela, tem um aumento de cálcio nuclear. Quando o cálcio, a isoforma 3 é tamponado, o aumento de cálcio nuclear é reduzido, que é a quantificação do dado. Então, nós pensamos, bem, se tem menos cálcio nuclear, vai proliferar menos, porque é isso que a gente vem estudando nos últimos 20 anos. E a resposta é essa. Realmente, se você comparar essa aqui com essa, teve uma redução. Prolifera menos quando você não tem o cálcio nuclear. E fizemos experimento de morte, então o vermelho é quando não tem a isoforma 3 do canal de cálcio no hepatócito, a célula é mais sensível, ela morre mais. Aqui é o ensaio de LDH, mas nós fizemos apoptose também. Então, nós criamos um modelo de animal para a febre amarela. Eu acho que nós vamos ter que concluir, senão não vai ter tempo para pergunta. Tá bom, só tem mais um slide aqui. Nós fizemos esse modelo animal para a febre amarela, e o que nós observamos, então ele expressa a isoforma 3 do canal de cálcio. É um modelo reversível, porque aqui, bem, não vou entrar em detalhe no modelo, mas aqui é o último slide com o resultado, e que nós fizemos, então, com esse modelo animal, foi estudar a proliferação no animal. O que nós vimos, então, é que tem, aqui é marcação por proliferação celular, então teve um aumento da proliferação celular quando o hepatócito dos animais infectados com o vírus da febre amarela, eles estão infectados, e isso foi validado na amostra de paciente. Então, o que eu acabei de falar para vocês, sumarizando as informações, é que a alteração epigenética leva à expressão do receptor de tipo 3 no hepatócito, isso aumenta o cálcio nuclear, que leva à proliferação celular e diminui a apoptose, provavelmente por ativação de genes antiapoptóticos. Quando isso é crônico, é ruim, causa câncer. Quando é uma coisa aguda, é do bem, protege o órgão. O que a gente não sabe ainda é quando a expressão do tipo 3 no hepatócito muda de bom para ruim. Aí eu termino aqui agradecendo a minha equipe do Laboratório de Sinalização de Cálcio aqui na UFMG. Esse trabalho que eu mostrei para vocês foi feito principalmente pela Fernanda e pelo Rodrigo, o grupo aqui da UFMG, tanto da Faculdade de Medicina quanto do Departamento de Fisiologia, de Yale, o apoio financeiro, e principalmente eu gostaria de agradecer o Livia Center, que nos permite fazer estudo translacional. Sempre a gente verifica os nossos resultados com amostra de paciente, e o Matheus e o Hernandes, os dois de Campinas, não só pelas excelentes discussões científicas ao longo do projeto, mas também por apoio financeiro, ajudar com reagente e lab supplies aí, ao longo desses experimentos. Então, muito obrigada, e eu acho que agora a gente está aberto à discussão. Né?
Bom, boa tarde, bom dia, né? Já estou no boa tarde. Eu vou passar para as perguntas sem perder tempo, gente. Vamos seguindo aqui. Matheus, a resposta para a sua pergunta. Primeiro, obrigada. Sim, BIM1 e jutofilina. Eu vou ser breve só por causa da questão de tempo. BIM1 e jutofilina são os principais responsáveis por essa justaposição. Daniela Bonaventura, obrigada. Sim, nós não fizemos todos os testes com as células controles, né? Mas nós fizemos a sinalização de caos, vimos para o RNA-seq, tudo indica que se elas têm um remodelamento, é um remodelamento muito brando, tá? Luziane, obrigada. Você está certíssima. Sim, a formação de túbulos T tem uma relação com a condição de insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca, a gente tem perda de túbulo T, a gente tem uma volta para essa questão do fenótipo imaturo. Por isso que era importante a gente fazer experimentos, inclusive com coração saudável, porque a própria insuficiência ou a doença gera a perda de túbulo T. Fátima, aqui, ó, é intrigante e fantástico o método descrito para medir cálcio em vivo. Isso é possível de se fazer em outros órgãos além do fígado? Olha, eu acredito que sim, eu acho que é questão de estratégia. Então, nós tivemos que fazer um protocolo, montar, treinar a quantidade de sonda para colocar, a melhor maneira de expor o tecido no confocal, o órgão no confocal e visualizar, mas eu acredito que sim. Nós não tentamos, mas eu imagino que sim. Nós temos que encerrar. A última pergunta, sim, nós vimos estímulo orais, parece que está alterado, sim, nas células nocaute do receptor de renodina. E a última pergunta para a Fátima, assim, um segundo, Fátima. Alguma ideia de terapia para o câncer de fígado com base nos estudos de receptor de P3? Eu não colocaria aqui uma terapia, porque eu acho que nocautear um receptor de P3, isso inclusive vai ser a pergunta que eu vou fazer depois lá para você separado. Acho que nocautear um canal de cálcio não é brincadeira, não, Marcelo, eu acho que isso é sério. Eu não vejo isso como estratégia de terapia, mas eu vejo isso como um biomarcador, porque nós vimos que em estágios bem precoces, antes do paciente ter câncer hepático, ele já tem a marcação do receptor de P3. Então, isso pode ser um indicador de prognóstico ruim. E lembra que até um certo estágio do desenvolvimento do câncer do fígado, ele é reversível. Então, se você faz essa marcação aí, no momento que você faz biópsia e você vê que tem a marcação, você consegue alterar com dieta, com estilo de vida, com exercício, com talvez algum medicamento e evitar de chegar no câncer. Aí, nesse momento, é só transplante que é o tratamento. Ótimo, muito obrigada, gente. Desculpa interromper, temos que ser pontuais para a próxima atividade. Obrigada, não esqueçam de responder a enquete. Muito obrigada a todos, tá? Até mais. Obrigada aos palestrantes. Até mais, tchau.